Bom, já estamos de volta, né? Eu quero abrir este último bloco do programa aqui fazendo uma referência aí, né? Fazendo uma prestação solidária dos meus amigos que estão trabalhando na UPA, também nos postos de saúde aí da família. Esses meus amigos que foram vítimas de um golpe, né, do governo, aí junto com uma OS fraudulenta e que estão pagando a conta efetivamente disso, né? Estão sem salário, estão aí com uma série de incertezas. Nossa solidariedade a todos os profissionais que em nenhum momento deixam de prestar o seu serviço, só quando a coisa realmente não tem condições, né, gente? Como aconteceu na UPA lá, não tem papel higiênico, não tem condições mínimas de receber alguém dentro de um serviço de saúde. Aí não tem jeito. Mas sempre que há a possibilidade da galera resolver por conta própria, tem resolvido. Mesmo com os nossos governantes dando mostras que não estão nem preocupados aí com quem está lá na ponta recebendo atendimento. A minha solidariedade ao pessoal da UPA e dizer que nós temos que buscar uma solução imediata. É claro, tem que buscar uma solução imediata para isso, porque são profissionais sérios e precisam receber por aquilo que fazem e que são necessários aí para a nossa cidade. Mas uma coisa precisa ser muito bem apurada nesse momento. Você sabe que o contrato da OS foi impedido de continuar, né, por ser, no mínimo, libidinoso, né, no mínimo, libidinoso. E aí, agora a prefeitura tem que assumir essa responsabilidade. E aí eu quero fazer uma pergunta. Se aqueles 3 milhões e pouco por mês eram justificados, eu quero ver agora quanto que a prefeitura vai gastar. É isso que eu quero ver. Vai continuar gastando os 3 milhões e pouco por mês? Ou já está falando que vai reduzir salário? Já reduziu, né? Tem que ver essa situação direitinho. Tem dinheiro para pagar a OS, mas não tem dinheiro para arcar sozinho com os custos? Então, é claro que a gente tem desvio de dinheiro público aí envolvido, é evidente, está, né? Na cara. E eu espero que o Ministério Público pegue essa impossibilidade de contratar com a OS, né, e necessidade de contratação própria para ratificar que existe corrupção e botar na cadeia essa galera, porque tem que ir para a cadeia. Não tem outra solução. Vagabundo que pega dinheiro público e joga em OS para depois voltar para o seu bolso, tem que ir para a cadeia. Isso é pilantragem da pior espécie. E o contrato que tinha sido, né, celebrado já praticamente e que foi impedido de continuar por causa da opinião pública, por causa das nossas denúncias, né, é no mínimo libidinoso. E aí envolve prefeito Mário Tricano, senhor Carlos Dias, esse vagabundo desse Carlos Dias, que levou aí parte considerável dos recursos da nossa cidade para o seu bolso. E falo com muita propriedade que fez isso. Está aí a prova agora. Tinha de 3 milhões e meio para gastar por mês com OS. Agora não consegue pagar os salários dos médicos. Tem que reduzir, tem que diminuir. Espera aí. Se o custo não era esse, vocês pagavam, por que agora não tem mais? Porque não volta, né, para os seus bolsos. É isso. Pilantragem. Safadeza. E eu espero que os meus amigos que são funcionários aí, que tiveram contato direto com essa safadeza, que procurem o Ministério Público e façam uma denúncia. Porque tem que botar essa galera toda na cadeia, que é lugar de vagabundo, é na cadeia. Bom, por falar em vagabundo, por falar em cadeia, né, vamos falar de Mário Tricano. Tá aí, ó, em pesquisa, em entrevista na InterTV, o presidente da Câmara, Pedro Gil, deu esse comentário que a gente já falou aqui no programa inteiro. Vamos lá, vamos ouvir algumas dos posicionamentos, né? O Paulo Garcia dá uma risada e diz mais uma piada pronta dos vereadores, né? Se Tricano serve porque os braços direitos dele também para os rivais só interesse mesmo, né? O Márcio dizendo que é a continuação, o José Antônio Luiz dizendo vai começar mais uma palhaçada, está correto este coreto velho arrumar outra coisa para enganar o povo, né? O pessoal dá uma patinada aí no português, mas a gente tenta salvar. A Ângela Nunes, gente, esse Pedro Gil não sabe nem falar. Como vocês elegem um cara desses? Agora não adianta reclamar. Exatamente. Infelizmente vai ser um pau mandado de Tricano, ainda mais que pertence ao mesmo partido dele. A Conceição Lustosa está dizendo o seguinte, pelo amor de Deus, é tudo rabo preso com esse cara. Tem opinião própria? Não, infelizmente é mais um pau mandado desse cara. E aí o Tonico está perguntando qual coligação ele se elegeu, né? Foi o mesmo partido, né? O PP, o partido do Tricano. O Pedro Dias está dizendo, pelo pouco que seria esse Pedro Gil, é um semi-analfabeto.
Não sei do seu histórico em área de moradia, desconheço também seu trato pessoal com a comunidade, mas mesmo que seja um bom camarada, não justifica ser eleito para um cargo onde exige-se um mínimo de conhecimento e austeridade administrativa. Questões cruciais para a cidade não podem ficar sob seus cuidados. Legalmente não está errado, pois ele é o presidente da Câmara. Porém, o lugar atingido por ele reforça ainda mais a ignorância política e, inclusive, ingenuidade da população teresopolitana ao elegê-lo. Muito bem, aí o posicionamento do Pedro. O Ricardo está dizendo, vamos enterrar esse lixo e queimar. Tá de brincadeira, né? Tem que mudar tudo, diz Ana Paula. E o Marco Aurélio Braga diz o seguinte, tem que trocar o time todo, inclusive ele mesmo, né? Bom, gente, a situação está posta aí, né? A situação é essa, realmente, é o que tem, né? Para assumir a prefeitura, e vamos ver o que ele vai decidir. Vamos conversar com o chefe. Chefe, pegou o microfone? Pegou, né? Isso aí. Bom que o chefe está de olho aí. Vanderlei, o cara já chega falando que vai diminuir a secretaria, mas que se o secretário de Fazenda quiser ficar... Aí eu te pergunto, não está na Fazenda a maior parte dos problemas aí do município com relação a esse governinho que está saindo? Dos 25 secretários, vão sair os bichos todos, mas a raposa fica, né? A raposa fica. Complicado isso, hein, cara? É complicado, né? É como se dissessem para o fazendeiro, olha, tem uma raposa aí comendo tuas galinhas, né? Aí você promove a raposa a chefe da segurança do galinheiro, né? É difícil, né? A gente tem essa coisa da política passou por um processo de mediocrização muito grande, né? Você ter os eleitos hoje, o modelo político nosso, ele é gerido por essas pessoas que estão aí, nesse modelo que rendeu, sobrou o que teve pra gente, esse prefeito e com esses vereadores, mas é o que nós temos, né? E o Pedro Gil está lá com uma ideia interessante, ele está enrolado, ele foi se meter com as pessoas erradas, agora ele brigou com o prefeito. E agora como é que fica? Ele quer concorrer, ele não quer apenas assumir, cumprir a sua função constitucional disso aí, já está pensando na candidatura, então ele é um passo à frente. Toda essa confusão não é pela missão dele de vereador, presidente da Câmara, substituto do prefeito no momento da necessidade. É uma possível continuidade disso. O que mais preocupa ele é a possibilidade de eleição, é a possibilidade de fazer um governo onde ele possa, um governo interino, onde ele possa se projetar e ser querido pelos eleitores, ou pela maioria dos eleitores, ao ponto de se reeleger. Isso é muito ruim, porque nesse momento, hoje, onde ele pode ir lá nomear 1000 potes e nomear mais 1000 e poucos cargos, e nomear mais um tanto de secretários, ele vai fazer isso com a intenção de se candidatar, a intenção da eleição, e não a intenção de cumprir esse compromisso que ele tem como vereador, presidente da Câmara. E de tentar arrumar a casa, né? Porque é efetivamente o que as pessoas vão ter que fazer ao assumirem, né, o governo. Mas ele é um cara bonzinho, ele é um cara bom, ele está cheio de boa intenção, ele quer fazer um governo muito bom, ele está com vontade de ser um bom prefeito. Esse negócio de vontade dá e passa, entendeu? Isso aí não é assim, a pessoa tem que estar preparada, as pessoas têm que se posicionar, se olhar diante do espelho, olhar para a sua história e perceber, eu posso ser um bom prefeito, eu posso até ser um prefeito, eu tenho condições de fazê-lo. Então, e essa você ficar a mercê de um secretário desse aí, forasteiro, de fora, é complicado. E uma questão que o pessoal também está levantando muito, que é com relação à ingenuidade, né, ao pouco estudo, né, que o Pedro Gil aparenta ter, a simplicidade na fala e tudo, né? O pessoal sacaneia que ele não consegue falar aprovado por unanimidade na Câmara, né? Isso tem algum fundo de verdade ou é um pouco de preconceito, Vanderlei? Esse é mais uma forma jocosa, né? Um xixi que fazem dele, mas nós temos outras pessoas no mesmo nível intelectual dele, nível de estudo, né? E que, no entanto, são pessoas bem-sucedidas nos seus negócios. Sim. Não preciso de falar nomes, mas nós temos aí vários. Os grandes ricos da cidade são pessoas simplórias até, nem simples, né? E o problema dele é mais ele sabia que o Tricano não valia nada, que ia dar uma volta nele. Por que ele se juntou com o Tricano, então? Já que a intenção dele era ser prefeito.
né? Então essa coisa dele tá reclamando do prefeito, tá armando para cima dele, tá querendo manter tá querendo enfiar um vice, né? Não é bobo não, né? Já quer, sabendo que os vices aqui assumem, já quer logo colocar um vice dele para ficar lá acuando o camarada. Isso é muito complicado. A minha preocupação é que nesse momento essas pessoas, os vereadores e o próprio presidente da Câmara, não está preocupado com a sua função constitucional de fazer a interinidade. Seja ela de 2 meses, de 1 mês e meio, essa interinidade pode dar problema, ela pode ficar até janeiro do ano que vem. Tá aí os ministros essa Semana Santa, os ministros santos não vão aparecer em Brasília, ou seja, só para segunda ou terça-feira que aquela desistência do prefeito vai cair na mão do ministro, só a segunda ou terça-feira da semana que vem, né? Então, ou seja, tem chance sim de nós não termos a nossa eleição no dia 3 de junho, essa chance é real. O edital exige um prazo de um mês e 2 semanas, 3 semanas, para se fazer a eleição em 3 de junho. Se passar essa data de 3 de junho, nós não vamos ter eleição mais esse ano, que eu acho muito difícil o TRE marcar a eleição junto com a de presidente ou mesmo no segundo turno. Se marcar uma eleição de presidente, de prefeito em Teresópolis, junto com o primeiro turno, vai complicar o processo eleitoral da eleição regular. Se marcar junto com o que seria a data do segundo turno, que aqui não tem, mas os outros municípios têm, isso vai dar problema porque a eleição começa 1 mês e meio antes. Sim. Ou seja, enquanto está todo mundo preocupado em quem votar, como vai ser as campanhas, o TRE nosso aqui está preocupado em fazer uma eleição extemporânea para nós. Não vão fazer, porque essa gente é acomodada. Né? Tá aí o TSE em Brasília é acomodado, o TRE estadual é acomodado. Ele não quer coisa difícil, ele quer o dia a dia, a rotina do trabalho. Não, então, eu acho que eles vão empurrar essa eleição para nós lá para janeiro, fevereiro. Então, eu acho que a preocupação do vereador Pedro Gil, hoje presidente da Câmara, deveria ser como eu ser um bom prefeito nesses 2 meses ou nesses 8 meses que eu vou ficar à frente da prefeitura. Essa é a contribuição que ele deveria dar para a cidade. Esquecer esse negócio de reeleição. A reeleição é um processo natural. Se coloca no partido, se escolher... Ele está falando em ter 10 ou 12 secretários, bacana, escolha 12 bons nomes. Tem gente nova por aí, com condições de ser secretário, se oferecer, mesmo nesse período de interinidade. Ele mesmo tem no círculo de relações dele, tem pessoas com capacidade para assumir cada pasta, de ajuntar 2 ou 3 pastas e fazer uma pasta só, já que ele está falando em redução de secretarias, e fazer um governo tampão maravilhoso. Nós já tivemos isso aqui. Nós tivemos um governo do Luiz Barbosa, em 82, um governo de 9 meses, que as pessoas até hoje lembram dele. É verdade. E Luiz Barbosa era também uma pessoa simplória, era uma pessoa do interior, tinha essas mesmas dificuldades do Pedro Gil de falar, de se relacionar, uma pessoa de bem, tá aí, entrou para a política rico e saiu dela pobre. Eu digo pobre... não saiu milionário como alguns. Não saiu milionário como alguns. Ele não saiu com aviões, com jatos, com sítios, com pousadas, nada disso. Ainda é uma pessoa muito respeitada na cidade pela sua biografia política, como deputado, como prefeito, como vice-prefeito, né? Então, acho que o Pedro Gil poderia estar mais preocupado com isso. Nós tivemos a FAF, prefeita há 6 meses, desenrolou direitinho, fez seu trabalho, mesmo com o Tricano lá atrapalhando, o prefeito afastado, né? Tentando atrapalhar então, de todas as maneiras. Um vereador que tem essa oportunidade de ser prefeito da cidade por 2 meses, pode contribuir muito. Se ficar então 8, 9 meses, vai contribuir ainda muito mais. Mas tem que ter essa preocupação. Eu quero ser um bom prefeito enquanto eu estiver nesse cargo interino. Isso é real, isso vai acontecer. A reeleição, o povo é que vai querer que ele seja candidato e que ele seja o prefeito por mais algum tempo, se ele for aprovado. Mas se ele já começar a montar, se acochambrar com as estruturas políticas para fazer um governo de pré-campanha, isso aí demonstra a má intenção dele com a cidade, né? E não vai obter sucesso, porque o tipo de gente que ele vai juntar em torno dele vai jogar ele no buraco e ele pode arrumar um 3º ou 4º lugar aí, se ele não se posicionar direito. Né? Caiu no buraco, segundo o prefeito, tem que tacar fogo, não tem jeito. Ô Rica, vamos Caiu no buraco é lixo, né? Caiu no buraco é lixo. Vamos para a imagem do dia aí, por favor, amigo. Rapaz, temos aí uma Casa imagem de Cultura, né? Não é necessariamente essa Casa de Cultura que está lá, né? Muita coisa mudou, né? Tá aí, já começa com esse paralelo maravilhoso. Lindo, né? Isso aí, um prefeito lambão jogou asfalto em cima. A gente perdeu esse paralelo, está lá ainda, mas jogaram o asfalto em cima.
A calçada que era possível fazer o estacionamento de carro em cima dela não pode mais, que agora tem as árvores. Aquelas esquadrias, elas apodreceram no piso, então fizeram uma viga de concreto fechando a base das esquadrias. Sim. E a Casa de Cultura não é mais Casa de Cultura de Teresópolis, sim Casa de Cultura da UFBlock. Uma homenagem até interessante. Eu não reclamo dessa mudança de nome, não. Essa é interessante, né? Porque você homenageia uma figura muito interessante. Que foi relevante, inclusive. O Block não era qualquer um, não. Ele teve uma participação, não na Casa de Cultura, as pessoas, mas é projeto dele, ele que pagou, não. Isso foi a prefeitura que fez com dinheiro da prefeitura. Olha aí, né? Tá vendo, gente? Na sequência a gente mostra justamente o que era esse terreno onde está hoje a Casa de Cultura. Vamos lá, Rica. Tem uma imagem aí? Está aí a Casa de Cultura, quase pronto para inaugurar. Né? Já estava aí. A famosa mobilete aí passando, né? Eu acho que uma outra imagem, né? Vamos lá. Estava pronta por fora. Aí o Batistaca preparando ali a construção, né? A gente está tirando a foto da imagem da ponte, né? Então Legal. E aí, o que era o terreno da Casa de Cultura antes de iniciar a obra, né? Ainda é no governo do Pedro, é o Pedro ali com o Carlos José, identifico bem ele ali, mais dois funcionários. E o Luiz Barbosa, que era o vice do Pedro, né? Barbosa de camisa quadriculada. Esse senhor, um funcionário da prefeitura, não me lembro o nome. Então a gente tem ali na ordem o Carlos José apontando, né? Depois o Luiz Barbosa, Dr. Luiz Barbosa, o senhor que era o motorista da prefeitura e o Pedro Jaara, que foi prefeito de 77 a 82, e essa fotografia é de 82, onde o Pedro pretendia fazer uma praça ali. Era um terreno baldio, ele queria fazer uma praça. A praça acabou não rolando, ele terminou o governo, não fez a praça, mas ficou o registro de como era o terreno antes da construção da casa. A casa foi iniciada em 83 e 84, já no governo do Celso, e ela vai ser inaugurada em 86. Está fazendo agora em julho próximo 27 anos, né? 37, né? Não. Desculpa. 32 anos. 32. Já fez 30, rapaz. Botou dois jornalistas juntos, amigo. Isso dá confusão, né? Matemática com a gente é uma beleza, né? De 86 para 2018. E ela já foi construída já no governo do Celso, né? Ela foi iniciada, foi projetada nesse período. É um projeto, muita gente passa por lá, pensa que é projeto Niemeyer, que as pessoas confundem o Ginda Block. Por causa do Block, né? Por causa do bloco do Ginda Block. E a relação do Ginda Block. Do Adolfo Block, eles pensam que, mas não tem nada a ver, é um projeto de um arquiteto funcionário da prefeitura, Sabino, né? Sabino, nosso amigo, né? Músico, Sabino, claro, ele que criou isso aí. E o Celso, na verdade, o Sabino tinha ele foi todo concebido a partir de algumas construções que ele andou vendo mundo afora, né? E como você está falando de um Sabino arquiteto e um prefeito engenheiro, o projeto tinha que ser usado, né? E esse projeto aí nem saiu como foi sonhado, porque naquele ano de 83, 84, eles pretendiam fazer o teto com grama. O Sabino insistiu de fazer um gramado no teto, um teto verde. E o Celso, não vai dar certo, vai dar manutenção, né? Já fizeram o Três Lagos, né? Você lembra que tinha dois lagos na entrada e um lateral? Esses lagos foram aterrados depois, porque dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho manter um lago. Limpar, colocar o cloro para matar. E aquela parte ali de anfiteatro, aquela coisa, sempre teve desde o projeto inicial? Sempre teve, desde o projeto original. Se você olhar uma foto aérea da Casa de Cultura, você vai ver o anfiteatro é a casa espelhada. Porque você tem um hexágono espelhado, né? Tem uma imagem aérea muito interessante. Um baixo relevo. Era muito bonita, né? Muito bonito. E é um projeto. Eu já conheço muitas casas de cultura ao longo do estado. Dos 92 municípios do estado, eu acho que eu percorri uns 70 aí. E sempre eu procuro saber os equipamentos que a prefeitura tem. E não tem nenhuma casa de cultura nesse nível. Não tem, não. A casa, é o bem que a cultura tem mais relevante no estado. Assim, uma casa com possibilidade de multiuso, um auditório para 200 lugares, artes, as salas específicas, corredores amplos. Esse corredor generoso permite, além da circulação, se faz um coquetel só nos corredores da casa. Você coloca ali 100 pessoas andando no corredor, no entorno das células da casa. Né? É uma casa muito, muito bem projetada. Parabéns ali ao prefeito que fez na época, parabéns ao Sabino, que esse arquiteto que projetou uma coisa diferente. Né? Ele concebeu
a Casa de Cultura a partir de algumas experiências de olhar dele, né? Que é o que fazem os arquitetos, né? Tá E, vendo? e rendeu isso aí, projetou. né? E é uma casa um pouquinho elevada, ela está acima da rua, houve um aterro ali, né? Para ela ficar, se projetar Imponente imponente a rua, mas com acesso, sem escadarias e tal. Ficou um projeto muito interessante. E entrecortado pela Serra dos Órgãos, né? Lá você faz foto do entardecer fantásticas Você vê ali, essa imagem na Casa mesmo já Cultura. mostra, né? Ao contorno da serra lá atrás, né? Você vai ter vários momentos em que você vai conseguir, como o Vanderlei falou, fotos maravilhosas. E onde a gente está vendo essa Casa de Cultura maravilhosa, podia estar uma lixeira, que era antes de 86, Que era uma o que lixeira. tinha aí, né? Era um terreno baldio, que o podia pessoal estar sendo jogava ali. ocupado, que as pessoas faziam um cercado para cuidar de cavalo, era um terreno largado na cidade, que poderia ter sido invadido e tal. Então, ou seja, transformou num mobiliário urbano, mas também num equipamento que é muito útil para a administração municipal, onde você pode ter aí 1.200, 1.500 crianças estudando no dia a dia. Isso promove uma inserção social a partir da cultura. É inevitável muito a gente falar, né? Isso é ser prefeito, isso é ser administrador. É idealizar e realizar coisas que a nossa coletividade vai poder usufruir, vai trazer bem-estar. Não é ficar inaugurando pintura de praça desse tamanho, nem vitrine na frente de ginásio, né? Nem ficar mandando o povo enterrar e queimar lixo, né? Isso não é ser prefeito mas de jeito nenhum. Prefeito é outra coisa. Prefeito, administrador, é outro tipo de coisa que a gente não está acostumado ultimamente, né? A gente perdeu um pouco da referência do que é ser prefeito. Mas é bom que esse espaço aqui a gente revive um pouco do que é ser prefeito de verdade. Não é demais lembrar que essa realização da Casa de Cultura foi feita 100% com recurso próprio. Essa casa hoje, ela é construída com dinheiro da prefeitura, com dinheiro de IPTU, com dinheiro dos recursos, né, de impostos municipais, mas é uma casa que ainda é subutilizada. Subutilizada, né? Hoje a gente tem uma palavra-chave que é sustentabilidade, são palavras-chave, sustentabilidade e inserção social. A inserção social, no caso da Casa de Cultura, embora seja uma casa de cultura para academia, para escritores, para autores, para pintores, não. Essa casa, quando ela coloca lá aqueles 100, 200 alunos dos cursos de dança, de balé, dos cursos de artes, das mais de 20 cursos que a casa oferece, você está trazendo uma criança para experimentar um mundo diferente por 2 ou 3 horas. E ela costuma gostar disso. Ela sai daquela realidade dela e experimenta coisas melhores. E o homem precisa dessa ambição. Então, a inserção social que você pode promover nos vários, como se promove na Secretaria de Esportes, no Pedrão tem esse trabalho de inserção social através dos times de futebol, de base e tal. Então, você tem também no desenvolvimento social alguns projetos de inserção, mas na cultura você pode promover uma inserção social que vai transformar essa criança ainda muito mais, né? E além de dar também uma comodidade à família. Quando a mãe deixa uma criança lá às 9 horas da manhã e busca 11h30, meio-dia, ela, além da criança experimentar esse mundo diferente, ela teve tempo para fazer os seus afazeres domésticos, fazer o almoço da família, de cumprir uma agenda de médico. Então, ela tem esse papel quase que de creche, que também facilita a vida das pessoas, né? Então, uma atuação social mesmo, então, né? você ter uma casa dessa com 400 alunos é um crime contra a cidade. Verdade. Essa casa tem um potencial para 1.500 alunos, 2.000 alunos. Mas para isso você tem que usar os cargos que a casa tem para contratar professores. Não é para ficar cabo eleitoral, pendurando político no governo, pendurando pote, pendurando esses cargos, né, dos agregados dos vereadores, do prefeito, essa grande família política que virou a prefeitura, né? A prefeitura pode melhorar muito a vida das pessoas se olhar para os equipamentos que já tem e fazer bom uso deles. A gente não está nem pedindo para que a gente tenha um prefeito que faça uma casa com essa estrutura. Né? É só utilizar bem, é só pintar, é só tirar a pichação, é só manter a luz paga e o telefone pago todo mês, né? Criar internet para atender, agradar o entorno. Já vai estar fazendo uma casa muito querida pela cidade. Né? Tá aí, você imaginar, você tem ali a comunidade do Caxangá, a comunidade da Beiralinha, as comunidades altas do bairro São Pedro, e uma casa envidraçada. Você vai ver aí essa casa, às vezes, quebra um vidro ou outro, é porque o cavalo vem e atropela, porque o roçador que vai limpar a rua joga uma pedra, quebra o vidro, mas eu nunca vi uma ocorrência de criança destruindo um vidro da Casa de Cultura. Porque quando o povo sente que a coisa é importante
para ele, né? Ele mantém, ele conta. ajuda, ele gosta, né? E essa casa é muito querida de toda aquela vizinhança ali, não só dos vizinhos de classe média que moram no entorno do bairro, mas também as comunidades carentes que moram próximo e que usam o bairro e que usam a casa para o seu lazer, para a sua cultura. Tem experiências muito interessantes. Você pode ter outras casas como essa. E aí você olha uma casa dessa envidraçada, aberta para a praça, e você vê uma escola com muros de 3 metros de altura. Não faz sentido. Né? Nós temos que repensar. Alguma coisa está errada. Nós temos que repensar esses equipamentos de educação e esses equipamentos de cultura em Teresópolis. Né? É isso aí. Bom, gente, agradecendo a presença do Vanderlei. Amanhã o Vanderlei está de volta. A gente também está de volta amanhã, né? Quero agradecer a sua participação no programa de hoje. Foi realmente valorosa. A gente sempre valoriza aqui demais a sua participação, a sua interação. Lembrando, né, que se você quiser nos acompanhar ao vivo, estamos aqui todos os dias de 10 ao meio-dia, mas tem as nossas reprises que você também é super bem-vindo a participar, inclusive com as interações, tá bom? Uma excelente terça-feira a todos e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.